Eu lembro que nós estávamos até num churrasco um dia e um amigo nosso falou assim, olha, eu não sei vocês, mas eu tô sentindo aqui a presença de Deus. E eu, mas como assim, né? E tô sentindo a presença de Deus. Como que é isso? E o que é mais fascinante é quando tu te abre, tu vai te abrindo, Deus vai fazendo. O que é a inteligência artificial? Nada mais é do que um campo de pesquisa, né, dentro da ciência da computação, que visa ali criar máquinas, criar sistemas baseadas na mente humana, no conhecimento humano. Então, não é algo que foi simplesmente criado e jogado pelo diabo. Tem muitas pessoas por trás estudando, trabalhando, até mesmo cristãos, né? Fazendo e desenvolvendo essas tecnologias. Então, se tu me perguntar, a arma de fogo, ela é boa ou ela é ruim? Depende. Se a arma está na mão de um policial ou se a arma está na mão, talvez, de alguém que quer fazer o mal. Então, depende de como isso vai ser utilizado. Por trás da inteligência artificial, também existe esse mesmo profissional que criou um padrão. E aí, a partir de agora, talvez todas aquelas outras pessoas que precisavam trabalhar horas em cima, ir destrinchando, ir desenvolvendo, hoje já tem pronto. Já tem modelos, já existem softwares que tu chega, tu tira uma foto daquele local e ele te monta ali vários cenários em poucos segundos. Isso aí, PDC no ar, mais um episódio do nosso podcast aqui, PDC. Bênção de Deus ter você na nossa companhia, você que está assistindo ou escutando aí pelo Spotify ou assistindo pelo YouTube. Eu sempre peço aí para você, né, não só fazer a tua inscrição aí nos canais, nos seguir nas redes sociais, mas também enviar esses episódios. Se tem abençoado a tua vida, vão abençoar os teus amigos, os teus familiares. E você usa aí poucos segundos para enviar aí para a tua comunidade e a gente aumenta a nossa comunidade de crentes, de irmãos, de pessoas, né, que estão aqui conosco, alguns até também não cristãos, né, nossos amigos que podem ouvir, que podem assistir aí, serem tocados pelos assuntos e pelas pessoas que estão aqui conosco participando. Então, não esquece aí de fazer a tua inscrição no canal no YouTube, também nos seguir aí no Spotify, nas redes sociais. É bênção de Deus. Você tem sido abençoado, outras pessoas também o serão abençoadas. Então, nós vamos para esse papo aqui super legal hoje com o meu amigo Nicolas aqui. É isso aí, vamos lá para esse papo. Comigo aqui então, o Nicolas é Scherenbeck, como é que é? Scherenbeck. Isso? Isso. O sobrenome é o quê? Alemão, italiano? Alemão. Sim. É isso aí. Cara, eu sempre começo perguntando pra galera como é que foi o encontro com Jesus, né? Como é que Jesus entrou na tua vida, na tua família, na tua história. Vamos começar por aí. Conta um pouco, conseguiu se lembrar como é que foi o teu encontro com Jesus? Claro. Ele tava dizendo, eu nem me lembro como é que foi. Eu queria primeiramente falar aí aos nossos amigos, né? Aproveitem agora, vocês vão ter um cardápio de opções agora para folgar em mim, né? Aproveitem, se deslumbrem agora, né? O Nicolas tá falando isso porque é o nosso imitador aqui, aquele que faz as piadas com todo mundo, né? Daí agora ele vai viver o outro lado. Isso mesmo. Mas assim, pastor, desde da minha infância ali, eu cresci numa igreja que tinha usos e costumes e tal. Eu ia com a minha avó, os meus pais não são cristãos, e eu cresci nesse meio. Então, eu creio que o meu encontro com Jesus foi na minha infância, e eu cresci querendo ser um crente, mas eu não podia. Eu não podia porque eu gostaria muito de ir para a praia, eu gostava de ir à praia, eu gostava de assistir televisão, e uma igreja que tem usos e costumes, tu não podia fazer essas coisas. Então eu cresci nesse meio pensando, olha, um dia eu quero ser crente. Quando eu for velhinho, quando Jesus me falar, tu toma o teu banho, te arruma, que daqui a pouquinho eu vou te buscar, eu vou me tornar um crente, porque eu quero ser crente, eu quero ir pro céu. Então eu cresci nesse meio e então
quando eu cheguei ali na adolescência, começou aquela questão de, tem uma festa e tal, eu nunca consegui aproveitar, nada, porque sempre tinha aquilo no meu interior, olha, Deus não se agrada disso. Então, sobre bebida, por exemplo, vamos beber e tal, eu não quero, porque eu quero ser crente. Depois, lá na frente, vai ser difícil de largar um vício, porque dizem que vicia e tal. Então, foi assim que eu cresci. Mas, quando eu recebi um convite de vir à igreja, de vir aqui, na Encontros de Fé, mas que loucura isso daí, né? Como é que eu vou ir numa igreja? Mas ok, porque eu cresci que, essa é a igreja. Isso aqui é evangelho. Tinha que ser só aquela ali. Tinha que ser só aquela. É aqui que está a salvação. Então, quando eu venho aqui e eu subo nas escadas e eu olho, pera aí um pouquinho. Homem e mulher junto? Como assim? Calça nas mulheres? Ué, o pastor não tá de terno e gravata? Aquilo ali foi um choque para mim. E foi tão forte para mim que eu me fechei. Eu me fechei tanto que eu cruzei meus braços, eu fiquei bem aqui atrás da igreja e eu fiquei literalmente encarando o pastor. E eu, mas que loucura, né? Olha só a música que não é da harpa, como assim? Eu não conhecia isso, para mim era tudo muito novo. Sim. E para mim era muito estranho, eu já estava julgando ali. Sim. E foi a um ponto de que, no momento ali dos anúncios e tal, era o pastor Paulo que estava pregando, ele desceu da plataforma e foi até onde eu estava e perguntou: tudo bem? Tudo bem? Tu está bem? Ele chegou e perguntou: William? William. Tu está bem? Tu está bem? Do jeito dele, né? Olhando dentro do olho, né? Só quem conhece sabe o quão forte é isso, né? E eu, tudo bem? E ele, tu tá bem mesmo? Eu falei, tô, então me dá um abraço. E quando ele me deu aquele abraço, me quebrou assim, né? Eu, que é isso, né? E aí ele subiu de novo para pregar, e aí ele falou: irmãos, vocês têm que abraçar as pessoas. Aquele lá, levanta. Eu, meu Deus, né? Irmãos, abracem ele. E veio um pessoal me abraçar. E ali começou um processo mesmo de conversão. Ali me desarmou totalmente, e aí eu comecei a conhecer o novo de Deus, né? Dá para dizer que tu tinha uma semente do evangelho, mas daqui a pouco esse entendimento maior, até vamos supor, e claro que não tem a ver com a igreja que tu tava, mas tem a ver com o teu processo, né? Sim. Isso foi com o tempo vindo à tona, né? Sim. Veio esse entendimento, foi crescendo conforme tu foi tendo um contato maior ali com a igreja, com as pessoas, com o reino de Deus, né? Com certeza. Né? Mas não foi nada fácil desconstruir aquilo na minha mente, né? Aquela ideia que eu tinha do evangelho. Sim. E é interessante essa questão do entendimento também, porque tu vê, né? Tu disse assim que tinha aquele entendimento, não, essa aqui é a igreja certa, as outras estão erradas. Sim. Então, mas de onde é que surgem essas coisas, né? Se a gente parar pra pensar, né? Ou tipo de roupa, ou que nem disse, mulher não pode sentar do lado do homem e tal. São tradições de algumas denominações, né? Com certeza. Mas isso não pode se tornar uma verdade bíblica, por exemplo. Não. Né? A verdade bíblica só pode vir da Bíblia, das Escrituras. O resto são tradições que a igreja tem, né? A gente fala isso. Algumas pessoas dizem, essa igreja não tem doutrina. Algumas pessoas falam isso. E a igreja tem doutrina, porque as doutrinas são os ensinos de Jesus. O resto não são doutrinas, são o que a gente chama de usos e costumes, né? São costumes de uma denominação. Sim. E eu entendo que isso deveria ser melhor até explicado para as pessoas, colocado. É que eu entendo que algumas pessoas não veem desse jeito. Eles acham que aquilo ali é e ponto, né? Exato. É a Bíblia e ponto. Então é uma questão de entendimento, né? Precisa vir para fora. E o que é mais fascinante nisso é que quanto mais tu vai conhecendo a palavra, assim, mais te dá mais fome, né? É bênção, é legal. E quando eu tirei a parte do homem, né? Os ensinos do homem, aí a minha vida fluiu, né? Foi ali aos 20 anos, né? Quando eu cheguei aqui. Então, a partir dali, eu comecei num processo de conversão que, nossa, é maravilhoso, assim. Sim. Tudo mudou, né? Saiu um peso, porque eu não conseguia viver nem uma coisa e nem outra. Eu só ia pra igreja quando preteava o olho da gateada, né? Preteou as bananas, eu vou ter que ir lá, né? Sim. E eu ia, eu sempre fui. E Deus fazia, isso que era incrível, assim, né? Eu
eu usava até a igreja como um caixa eletrônico. Olha, hoje eu não tô precisando... Sacar tô precisando sacar uma benção, né? Vou ir na igreja. E Deus é bom, Deus fazia, né? Mas tu andar com Deus não somente quando tu precisa é outra história, né? E a gente tá falando de uma vida... né, em plenitude com Deus. Né? Essa questão da conversão é interessante, porque a gente se converte todos os dias. A gente se converte à palavra, a gente se converte a Cristo. Toda vez que a gente impõe a nossa vontade, os nossos desejos a Deus, a gente curva eles a Deus, a gente está se convertendo um pouco mais, né? Com certeza. Claro que há uma conversão, assim, né? Aquele dia que tu diz assim, Senhor, a partir de hoje eu vou te seguir e ponto, né? Exato. Óbvio, mas todos os dias a gente está convertendo coisas da nossa vida, né? Com certeza. Então é um processo que começou, mas ele não para, ele é contínuo todos os dias, né? A gente está sujeitando a nossa vida a Deus. E as pessoas precisam entender isso. Até os cristãos precisam entender isso, né? Com toda certeza. Que todos os dias tu tá ali vivendo um processo, né? Eu até conversei há poucos dias atrás com um amigo, né? Eu não conseguia desfrutar, mesmo aqui, eu não conseguia desfrutar de muitas coisas, porque eu me sentia muito, mas isso daqui eu ainda não consigo. O pastor fala sobre tal coisa e, mas isso daqui eu ainda não consigo, né? Eu lembro que nós estávamos até num churrasco um dia e um amigo nosso falou assim, olha, eu não sei vocês, mas eu tô sentindo aqui a presença de Deus. E eu, mas como assim, né? E tô sentindo a presença de Deus. Como que é isso? E o que é mais fascinante é que quando tu te abre, tu vai te abrindo, Deus vai fazendo. E há pouco tempo atrás eu citei, nossa, eu já mudei tanto, tanta coisa já mudou na minha vida, mas eu me sinto como se eu estivesse numa estrada de noite e tivesse vindo uma caminhonete na minha direção com todas as luzes de LED acesas, assim, tudo na contramão. Eu sinto assim, é Deus te mostrando, cara, tem isso, tem aquilo. E são coisas que é do nosso dia a dia, são coisas que tu nem imagina que Deus vai ali e te mostra, olha, talvez tenha um pouquinho de ira aqui, talvez tenha um pouquinho de coisa aqui. Vai trazendo luz, e Deus né? vai trazendo luz, e se tu não tiver aberto para esse processo, tu vai viver sofrendo. Sim. Tu vai viver sofrendo porque tu não te joga. Tu vai só até um pontinho e tu acha, mas a partir daqui já não é mais para mim, né? E só que quando a gente abre o entendimento de que é um processo, de que tu tem que estar aberto, não é o resultado, mas é o processo, aí tu começa a desfrutar de outra coisa. Tu vai para um outro nível, assim, é assim que eu sinto, né? Tu vai para um outro nível em Deus, que tu vê que as coisas param de ser um peso. Tu não tem mais que estar forçando para aquilo ser bom. Mas tem que ser assim. Não, calma, desfruta do que Deus tem te dado, aproveita os momentos que Deus tem te dado. E aí é só bênção, né? Só vai. Aí só vai. O evangelho tem esse sentido, ele tem o sentido de mostrar, revelar todas as áreas da nossa vida. É interessante, né? Porque quando o Senhor Jesus fala, eu já citei isso, né? Quando o Senhor Jesus fala a Pedro ali, aos discípulos, né? Quem o povo diz que eu sou? E quando Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus retorna, e tu és Pedro. E sobre esta pedra, daí falando do que ele tinha dito, que é Cristo, edificarei minha igreja. Ou seja, quando a gente entende quem Jesus é, ele revela quem nós somos, né? Sim. Isso é interessante. O evangelho tem essa parte do autoconhecimento, mas não é aquele autoconhecimento no sentido esotérico, né? Que se tem um pensamento de religiões e misticismo. Não é isso, é um autoconhecimento real, assim, é me conhecer, entender quem eu sou, o pecador que eu sou, a graça de Deus na minha vida. E a partir disso, reconhecendo as minhas fraquezas, pecados, erros, eu começar um por um, né? Exatamente. Aí tratando, Senhor, traz luz aqui, né? Trata isso, agora vamos pro próximo, vamos tratar isso. Exatamente. É isso que o evangelho opera, né, na nossa vida. É interessante que tu falou ali também que tu queria ser crente, mas eu gosto de ver televisão, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo. Quantas pessoas vivem esse conflito, cara? Quantos jovens vivem um conflito de achar que a igreja é o lugar do não pode. Tu não pode isso, tu não pode aquilo, tu não pode aquilo outro e tal, né? E eu sempre disse aos jovens, a igreja é o lugar não do não pode, mas é o lugar que te diz o que tu pode. Porque essa é a questão. Há uma falsa ilusão, um falso entendimento de que a igreja vai podar a minha vida. Pelo contrário, a igreja vai me dar uma possibilidade de uma nova vida. Muito melhor, inclusive, né? Do que as coisas que o mundo
Pode dar. E eu acho que Exatamente. eu acho que os jovens hoje eles precisam ter esse entendimento, né? O evangelho, ele não vem para dizer para ti o que tu não pode, ele vem para te dar essa possibilidade de uma nova vida, uma vida exuberante, muito maior. E hoje é o que tu tem vivido, né? Tá conseguindo viver isso na tua casa, na tua família, no teu trabalho, viver uma vida com Cristo. E é bom seguir Jesus, né? Pra mim é maravilhoso, né? Porque, literalmente, tu é impulsionado para um lugar que é só Deus que pode fazer. Né? Deus te abre assim a tua visão, Ele te dá graça, Ele te dá entendimento, Ele te dá inteligência, né? Hoje, né, com o meu trabalho ali, eu posso dizer, é Deus, é só Deus, não sou eu, né? É Cristo. Amém. Vamos falar um pouquinho disso. Tu trabalha hoje com tecnologia. Fala aí um pouco do que tu é formado e qual é um pouco ali do teu trabalho ali pra gente. Eu quero falar um pouco sobre tecnologia hoje. Eu sei que vai ser um podcast um pouco diferente. Eu sou meio nerd nessa área, assim, eu gosto, não entendo, mas sou curioso da área. Claro. Né? Eu tenho alguns focos de interesse, já disse aqui, um deles é o espaço, né? Gosto de ver muito essas coisas do espaço, os planetas, toda essa coisa da astronáutica, mas eu também gosto muito de tecnologia, IA, uso de inteligência artificial, gosto de pensar nessas coisas, gosto muito de tecnologia. E eu percebo, assim, que algumas pessoas têm um medo, um receio dessa área. Então, fala um pouquinho da tua formação para a gente falar desse assunto aí. Claro. Eu sou formado em redes de computadores. E esse ano eu vou estar fechando 10 anos já aí, uma década trabalhando com tecnologia, né? Exatamente. Então, eu comecei com curiosidade, né? Ganhei ali meu primeiro computador, vi os primos, tal, comecei a mexendo. Comecei na internet de escada, né? Então, se a gente for ver... Bom, faz 10 anos que eu trabalho com isso, né? Comecei, talvez, com tecnologia há 15 anos, mais ou menos. Lá, desde quando a gente começou e o que ela é hoje, muita coisa mudou. Comecei com internet de escada em casa, né? E hoje nós temos aí... Gurizada nem sabe o que é isso. Não sabe. Então, o que eu vejo, assim, é o crescimento, né? A maturidade que hoje a gente está vivendo com a conexão, né? Com a conectividade. Hoje trabalha muito na área de redes com segurança digital? Isso, trabalho bastante ali com segurança a nível de redes, né? Só para explicar um pouquinho, nós temos um modelo conceitual que se chama camada OSI. Então, são 7 camadas que existem para acontecer uma conexão. E eu trabalho aí diretamente em 3 camadas, né? Camada física, camada de enlace e camada de rede. Hoje eu trabalho diretamente com essas, né? Mas são 7 camadas. Então, para um invasor entrar, para alguém invadir, hackear, né? Os hackers, conhecidos hackers, eles precisam quebrar todas essas camadas para eles poderem invadir um sistema, né? Destruir ali, roubar dados... Enfim, seja o objetivo. Sim, interessante. Nessa área, e por que eu quero também falar desse tema, tá? Porque assim, ó, eu tenho visto na internet muitas conversas e pessoas, até também quando a gente vai conversar com algumas pessoas, eu vejo o medo dos crentes aí trazendo para nossa comunidade, né, dos cristãos. Tem muito crente que tem medo da tecnologia. Alguns até na internet, eu acho isso muito perigoso até. Eu vejo pastores falando algumas coisas. Eu sou da era do podcast, né? Então, assim, eu consumo muito podcast, eu tô sempre escutando. Que nem eu disse, eu tenho alguns assuntos assim que são meus interesses, alguns da área teológica e outros de assuntos diversos porque eu gosto, né? Então, eu escuto muitas conversas, o pessoal falando, e eu percebo até, assim, alguns dizem assim, não, a inteligência artificial é o anticristo, é o capeta, isso aí, o diabo vai, né? Coisa do diabo, isso daí e tal. Eu acho isso engraçado porque o diabo, ele usa tudo, ele sempre usou tudo. Não é só a tecnologia, né? Desde a época lá da pedra lascada, pedra polida, claro. o diabo tava... Ele vai usar qualquer ferramenta, assim como o diabo usa as ferramentas. Os cristãos bem informados e
bem formados, eles podem usar as ferramentas também, né? Há tempos atrás, as redes sociais eram do capeta. Isso aí é a marca da besta, eu não sei o que lá. Pois é, hoje os crentes estão tudo na internet, inclusive a gente está aqui hoje, todo mundo transmite o culto online, todo mundo, inclusive igrejas tradicionais, quando a gente olha para as igrejas aquelas de uso e costume, estão tudo na internet, transmitido o culto online, né? Então, assim, eu acho engraçado que parece que tudo que é novo para as pessoas, elas pegam e transformam como se fosse... E eu acho até ruim, porque parece que entregam pro diabo as coisas, né? Assim, não, isso é do capeta. Então, assim, para trazer para uma pergunta, assim, né? Depois de tudo isso aí que eu falei, para trazer uma pergunta, primeiro, não tem como a gente barrar o avanço tecnológico, né? Tu que tá vivendo isso, fala um pouco pra gente isso, assim, né? De como tem sido esse avanço e em que áreas... por exemplo, a inteligência artificial hoje está... Aliás, tem muita gente que não sabe que usa inteligência artificial, né? E está usando sem saber. Com certeza. Então, assim, em que áreas está esse avanço e da tua experiência, assim, né? O que a gente pode utilizar hoje também, né? Seja no nosso uso diário, seja até para o reino de Deus, né? As sacadas que a gente pode ter. Claro. Bom, pastor, eu acho que a gente pode começar falando sobre o que é inteligência artificial, né? Trazer um pouquinho de contexto aqui. O que é a inteligência artificial? Nada mais é do que um campo de pesquisa, né, dentro da ciência da computação que visa ali criar máquinas, criar sistemas baseadas na mente humana, no conhecimento humano. Então, não é algo que foi simplesmente criado e jogado pelo diabo. Tem muitas pessoas por trás estudando, trabalhando, até mesmo cristãos, né? Fazendo e desenvolvendo essas tecnologias. Então, se tu me perguntar, a arma de fogo, ela é boa ou ela é ruim? Depende. Se a arma está na mão de um policial ou se a arma está na mão, talvez, de alguém que quer fazer o mal. Então, depende de como isso vai ser utilizado. Como tu falou, alguns crentes dizem, tá louco, eu não quero contato com isso daí. Olha, eu sinto em informar, mas tu tá tendo esse contato todos os dias. No momento que tu pegou o teu telefone, que tu olhou para teu sistema de televisão, no momento que tu abriu um Netflix, tu está utilizando inteligência artificial. Mas como isso? Não, eu vou olhar um Netflix. Eu vou trazer um exemplo, né, de um algoritmo que o Netflix utiliza. Bom, o pastor Felipe gosta de assistir filmes de ação, por exemplo, filmes de guerra, de tiro e tal. E eu já gosto mais de filmes de corrida, filmes de carros e tal. Se tu abrir ali o Netflix no teu perfil e tu colocar lá a capa de uma série, por exemplo, para ti vai aparecer lá pessoas que estão com armas na mão, vai aparecer um thumb ali, a imagem vai ser de guerra. E para mim vai ter um carro de corrida na frente. Então a gente está falando da mesma série, mas o algoritmo ele vai te induzir para aquilo que tu está acostumado a ver. Então a inteligência artificial nada mais é do que olhar padrões, olhar o teu perfil, o teu padrão de uso e utilizar aquilo para te influenciar algo. Então, o que principalmente por consumo, né? Consumo, total. A gente está pensando aí em dinheiro, economia, dinheiro, investimento. E se tu for ver aí, com o avanço do tempo, né? Hoje em dia, tu não vai mais numa loja e tu fica horas lá, será que é isso e tal? Não, tu olha no teu celular, o que mais te agrada, e geralmente vem já o que tu gosta ali. É rapidinho, em segundos tu já quer comprar. Então... Algumas pessoas se assustam com isso, né? Tu fala de um tema, assim, fala de uma coisa. Tô precisando comprar A gente tá precisando comprar um projetor lá pra igreja, da Epson, assim, assado. Daí, no minuto seguinte, tu abre o celular e começa a aparecer propaganda da Epson. Exatamente. Negócio, né? E as pessoas ficam apavoradas. Nossa, que coincidência. Exatamente. E não é coincidência coisíssima nenhuma, né? Não tem coincidência nenhuma. Isso é matemática. Isso é padrão. Isso é cálculo. Literalmente é cálculo matemático que está acontecendo. Então a gente pode dizer também que a inteligência artificial ela é na verdade uma ideia de tornar a tecnologia um pouco mais humana, entre aspas, assim, tipo, exatamente, pensar um pouco mais como um ser humano. Aliás, hoje as plataformas de inteligência artificial, quando a gente fala da OpenAI ali, principalmente o GPT, né? Sim, o chat GPT que é bem conhecido,
Claro que tem várias outras, né? Mas a conversa é uma conversa humana, né? Com certeza. Tu fala ali uma frase, tu fala um conceito e ele começa a conversar contigo como se fosse uma pessoa. Eu acho que é muito mais essa ideia, assim, também, né? De trazer a tecnologia e todos esses algoritmos agora, mas numa conversa humana, né? Isso são técnicas, né, de machine learning, deep learning, né? São áreas dentro da inteligência artificial que fazem. Como, por exemplo, o machine learning, aprendizado de máquina, nada mais é do que tu inserir informações nela. Ela vai inserindo. Ela identifica um padrão nisso. Ela olha, bom, o padrão aqui do Felipe é esse, então eu vou entregar isso para ele. Então, por exemplo, mas o chat GPT lá, se tu perguntar, o diabo vai te responder. Não é o diabo. São os algoritmos que estão ali, mas não é... O diabo vai te responder. Não, isso eu ouvi ontem até. É no mesmo? almoço, exatamente. Não, eu fiz uma pergunta lá, eu vi lá, o diabo começou a responder assim. Não, calma lá, não é assim. Não, eu tenho certeza, é o diabo. Não, calma, deixa eu te explicar, eu conheço, eu trabalho com isso, né? Eu sei, funciona assim. Ah, tá, entendi. Então, tudo é explicado. Não tem fé, né? Que eu digo no sentido de que agora vai acontecer tal coisa. Não, tudo é planejado, tudo é programado que está ali. Sim, né? Ciência, né? É ciência, a gente está falando de ciência. Então, talvez a resposta para ti... Se eu perguntar quem é Jesus, talvez vai vir de formas diferentes. Vai depender do que a pessoa tem interagido com a inteligência artificial. Talvez eu sou de outras artes aí. E eu vou perguntar sobre Jesus, talvez ele vai me trazer um contexto, então vai depender muito do teu padrão de consumo. A inteligência artificial, então agora ela vai resolver todos os nossos problemas? Não, ela não vai. Na medida que ela resolve alguns problemas, ela cria outros, Claro, né? como qualquer coisa, né? Como qualquer outra coisa. Mas se tu me perguntar, Nicolas, qual é a tua opinião sobre a inteligência artificial? Eu digo, olha, ela é boa. Nós temos muitas áreas aí que a inteligência artificial tem nos ajudado e tem nos ajudado muito. E a gente pode ir destrinchando isso. Claro. Ela é uma ferramenta, né? Seja a inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia, são ferramentas. Eu acho que isso é o importante do pessoal entender. Claro. São ferramentas, assim como você usa um alicate para cortar um fio ali para eletricidade, para fazer alguma coisa, ou qualquer outra ferramenta, ela é uma ferramenta tecnológica para te ajudar, né, em situações do teu dia a dia. Então, a questão, de novo, é que nem tu disse, é o uso que a gente dá para isso, Claro. né? Na questão aí da inteligência artificial, que hoje é o que está muito em voga aí, né? Tu vê uma questão ética no uso disso, assim, o que tu pensa sobre isso? Se fala muito, por exemplo, seja uma das questões autorais, teve agora a febre do estúdio Ghibli, né? Claro. Então, aí entra a discussão, assim, né? Porque o estúdio Ghibli é bem conhecido, tem um estilo ali e tal, e a inteligência artificial replica aquilo. Aliás, se a gente pedir daqui a pouco, faça uma ilustração assim assado no estilo Picasso. Ele vai lá e faz, né? Ele imita o estilo, ele traz, apesar de ser algo incrível, assim, de ver como que pode, em poucos segundos, a máquina fazer aquilo. Por outro lado, se tem uma discussão sobre, poxa, mas está usando o trabalho de alguém, né? É algo autoral ali e tal. Isso é uma das discussões, fora outras questões éticas, né, que entram. Como é que tu vê isso, assim? Tem algum caso que tu já passou que, tu ficou pensando sobre isso, assim? Tem alguma coisa que tu pode falar a respeito do uso ético da IA? O uso ético da IA está totalmente vinculado a quem está utilizando. Essa é a minha visão. Tá? Como, por exemplo, ali, de novo, tu vai estar inserindo dados. Então, tudo que tu for estar inserindo ali dentro está indo para algum lugar, está indo para a rede e vai ser utilizado. Então, nessa questão ética, dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, dentro de qualquer, né, esfera, tem que sim existir um cuidado, porque tu tá lançando algo que sim vai ser utilizado, né? Então, antigamente, por exemplo, eu vou estudar arquitetura e urbanismo, por exemplo. Então, a pessoa ela se esmerava ali para criar
para criar padrões, né, de uma casa bem arquitetada, bem bonita, escolha de um móvel, cor. A pessoa ela é uma artista para fazer isso, né? Só que por trás da inteligência artificial também existe esse mesmo profissional que criou um padrão. E aí, a partir de agora, talvez todas aquelas outras pessoas que precisavam trabalhar horas em cima, ir destrinchando, ir desenvolvendo, hoje já tem pronto, já tem modelos, já existem softwares que tu chega, tu tira uma foto daquele local e ele te monta ali vários cenários em poucos segundos. Então, a ética, nesse sentido, ela precisa ser muito forte. Nós precisamos ter um entendimento sobre o uso disso, sabe? Sim. Existe muito bom, mas isso é plágio, né? Aí nós não temos respostas, nós temos perguntas, né? A inteligência artificial, ela começou há muito tempo, né? Mas isso é agora. Não, agora ela estourou, agora a gente conseguiu chegar num lugar... uma aplicação nela, né? Exatamente, conseguimos chegar num lugar que antes não era possível, antes não tinha recurso computacional para fazer. E hoje nós já temos isso, né? Então agora existem muitas perguntas sobre isso. Eu participo de muitos eventos sobre inteligência artificial e tal, por causa do meu trabalho, e sempre eu saio, né? Sempre o final do evento eles não trazem respostas, eles trazem ainda mais perguntas, porque é novo. Então, faz 3 anos que eu participo de eventos e tudo mais. Hoje, as perguntas não são mais as mesmas lá do início. Antes se perguntava, mas como que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai criar mais recurso? Como é que a gente vai fazer mais conexão? Como é que a gente vai fazer isso? Hoje não, hoje a gente está discutindo questões éticas, né? E aí, trazendo um exemplo, por exemplo, de uma questão ética, né? Carros autônomos. Bom, começou com uma questão assim, mas o carro autônomo ele está vindo. E aí existe uma menina grávida e existe um senhorzinho de 80 anos. E o carro é inevitável, ele vai bater em alguém. Em quem o carro deve bater? Quem é que decide isso? É a empresa que fabricou o carro? São as pessoas que estão dentro do carro? Então, existem muitas perguntas sobre isso que ainda não tem resposta. Os desafios vão se tornando cada vez maiores também, né? A gente não se liga nesses detalhes, né? Claro. É interessante isso. A gente vive num mundo extremamente tecnológico e, para mim, eu acho que o advento das redes sociais, ele mudou o jogo assim como a IA tá mudando agora. Para mim, é o grande advento depois das redes sociais, né? Eu sempre me pergunto essas coisas. Eu lembro que há anos atrás eu conversava com o Cris sobre isso. Cris, o que será que vai ser a próxima grande revolução, né, e tal? Porque a gente ficou muito tempo com as redes sociais e parece que não tinha uma mudança, assim, né? Primeiro veio o celular, né? Depois, os celulares, assim, mais poderosos. Foi o que mudou o jogo. Daí com rede social e não sei o quê. Daí, depois das redes sociais, a gente ficou muitos anos, décadas, sem ter uma grande mudança. Aquilo já tava ficando meio... Fico pensando, mas isso aqui não vai mudar, né? A gente já tá um tempão com isso aqui, né? E parece que não muda. E aí veio a inteligência artificial, que me parece a grande revolução logo depois das redes sociais, né? Então a gente vive num mundo muito conectado, muito tecnológico. A gente já está falando de muitos problemas emocionais, ansiedade, uma série de coisas. E, de novo, o problema é a tecnologia? Não, o problema é o uso da tecnologia. O ser humano, ele se tornou... eu digo assim, a gente vive numa sociedade infantilizada, na minha opinião, tá? Porque é uma sociedade que terceiriza todos os seus problemas. Não, o problema é a internet, o problema é a rede social, o problema é esse celular, o problema é não sei o quê. Não, o problema é tu, que não sabe desligar o celular, o problema é que tu ficou viciado, entende? Exatamente. Então, assim, a gente sempre bota o problema nas coisas, né? Sendo que a gente não é adulto o suficiente de olhar pra si mesmo e dizer, não, o problema sou eu. Eu tô errado, né? Sim, é muito mais fácil terceirizar, né? Exato. Eu vou terceirizar a culpa, né? O problema é o Instagram. Certo né? Claro que é o Instagram o problema. Ele te obriga, ele te pega de manhã, o celular agarra tua cabeça e diz assim, tu vai ficar aqui, né? Não, é tu que pega essa porcaria, tu ficou viciado, né? Essa é a verdade. Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer. O ser humano tem que ser mais adulto, maduro, reconhecer, né? E entender isso. Se a pessoa fosse mais equilibrada,
por exemplo, ela vai conseguir utilizar a rede social, ela vai conseguir utilizar as tecnologias sem, enfim, ficar ali viciada e tudo mais. Mas daí minha pergunta é nesse sentido, de que forma a própria tecnologia pode ajudar nisso, ou de que maneira que as pessoas podem ter assim, um contato com a tecnologia, mas não de uma forma desequilibrada, né? De que maneira que as pessoas podem, sei lá, de que forma tu vê isso, assim, como é que a gente pode utilizar a tecnologia, mas sem... por exemplo, a pessoa vai ler a Bíblia, né? Aí tá ali o celular. O cara não consegue mais se concentrar para ler, meu. Porque é tanta tecnologia, tanta coisa que o cara não... Cara, e aí, como é que faz, entende? Para conseguir... Não, peraí, cara, agora eu tenho que desligar esse negócio, eu tenho que, sei lá, Como que a tecnologia pode ajudar nisso, entende? E ao mesmo tempo, né? Além da tecnologia, como que as pessoas podem fazer um uso equilibrado da tecnologia? Bom, primeiro, de novo, a gente tem que entender com quem a gente está mexendo, com o que, né? O que essa ferramenta está fazendo? Ela está o tempo todo te induzindo ao consumo, tá? A meta é, eu preciso que a pessoa fique mais e mais tempo conectada. E, aliás, isso não é uma coisa da tecnologia em si. Ela foi treinada para fazer isso por um ser humano. Isso aí que é interessante, né? Porque tem alguém por trás que quer ganhar dinheiro. E diz assim, ó, vigia o cara, deixa o cara ali o tempo todo, porque eu quero ganhar. Exatamente. Né? A inteligência artificial, ela utiliza redes neurais, baseadas no quê? Nos neurônios. Então, há muito trabalho, investigação na mente humana para poder se criar isso. Então, tem muito especialista aí vendo, olhando, identificando para poder fazer com que tu consuma mais. E isso funciona. E isso realmente é muito bom do aspecto da criação ali, né? Porém, tu tem que saber com o que tu tá mexendo. Tu tem que ter o entendimento. Olha, eu tô entrando aqui, mas tem uma influência muito forte para que eu compre, para que eu consuma, para que eu me compare, né? Com as pessoas, com as vidas. Hoje, tu pegou o teu celular, tu abriu o teu Instagram... 5 passos agora para te ficar milionário, arrasta para cima, vem comigo, e aí tu passa para uma outra, olha só aqui uma Ferrari, olha só esse carro, tá na hora de trocar o carro, olha só esse tênis Vans aqui, tu gosta bastante de usar Vans, e é isso o tempo todo. E se tu não cuidar, tu tá deprimido, tu tá chateado, tu tá vendo, mas a minha vida é uma droga, porque eu não consigo nada, eu não consigo chegar nesse lugar, olha só, pera aí um pouquinho, larga esse telefone um pouco. Vai viver a vida, vai ver o que é a vida, vai conversar com teus amigos, vai para um parque, vai ver o que Deus fez, vai olhar a criação, vai ver o sol, vai ver as árvores. Mas isso é tão... Não é tão retrógrado, não, né? Isso é bênção de Deus, porque a tecnologia, ela tem sim os seus ganhos, e são muitos, mas com o uso equilibrado. Porque se tu usar ela demais, se tu viver nela, tu vai adoecer. Esse para mim é o entendimento que a pessoa tem que ter. Porque senão tu substitui tudo. Por exemplo, existe um lugar em Deus que Deus dá, que é na sua palavra, é na comunhão. Eu vejo que Deus te entrega uma pá e agora tu tem que cavar o teu poço. E quanto mais tu cava, mais a água vem, né? E quanto mais tu vai cavando, mais a água vem subindo. Agora, se eu me tornar um crente que vai utilizar o ChatGPT para tudo, olha, cuidado, porque eu tô me sentindo triste agora. Então eu vou pesquisar o inteligência, me fala aí um pouquinho sobre... Me fala alguns versículos aí sobre como me animar um pouco e tal. E ele vai trazer, ele vai descrever uma pregação para ti, ele vai falar, ele vai tentar te levantar. Mas, como assim? Não tem unção, não tem graça. Sim. Tem um humano ali por trás, tem um cientista. Não tem um pastor, não tem nada. A gente está falando de ciência, né? Então, esse é o cuidado que o cristão tem que ter, para não substituir né, aquilo que Deus fez, como Deus fez para ser, né? Sim. Tu não pode substituir. Ele veio para te ajudar, e é bênção, e ele te ajuda, mas ele não pode substituir o lugar que
Sim. Eu entendo, eu até quero fazer um vídeo falando sobre isso. Por exemplo, esses dias eu estava lendo a Bíblia, eu estava lendo Jeremias, e aí traz alguns dados até geográficos ali, falando, por exemplo, vem um povo do norte, assim e tal. Eu fiquei pensando, tá, mas que povo é? Eu acredito que seja a Babilônia e tal, mas e aí? Aí eu fui pro GPT, claro. Fui perguntar para ele assim, olha, tô lendo Jeremias assim assado, tá falando um povo assim e tal, é a Babilônia, daí ele trouxe toda uma explicação e ele te dá os links dos lugares onde ele pesquisou, né? Os sites, os lugares onde ele foi fazer a pesquisa. Então, assim, eu percebo que essa tecnologia pode nos ajudar, inclusive, com certeza, na nossa vida devocional, diária e tudo mais. Só que a gente tem que ter o uso ético, que é tipo assim, se eu como pastor chegar pro GPT e disser assim, faça uma pregação para mim sobre o perdão, baseado, sei lá, no texto e tal, cara, ele vai fazer uma mega pregação, muito melhor do que a minha, que eu faria talvez até. Toda certeza. Uma super pregação, claro, sim, porque ele vai trazer influências de vários pastores, de palavras. Cara, legal, só que tem uma coisa, né? É uma pregação que, cara, cadê a inspiração do Espírito? Exatamente. Cadê aquela coisa assim que o pastor estava em casa lendo a Bíblia e Deus falou com ele, entendeu? É isso que a gente não... Isso pra mim que é a falta de ética na coisa, entende? É tipo assim, cara, peraí, daí tu vai ir lá pregar pro povo uma coisa que não é tua, que tu teve ali com Deus e tal. Outra coisa diferente eu já tenho minha pregação, eu já tenho toda a direção do que eu tô falando, eu já tô inspirado, mas tem uma parte que eu quero pesquisar algo mais profundo. Olha, esse texto, o que está escrito no hebraico? O que está escrito no grego? Me traz uma referência. Então aquilo te auxilia no que tu está fazendo, mas não ela não fez para ti. Com certeza. Tu tá só buscando referências, coisas que nós levaremos muito tempo. Porque, por exemplo, se tu for pesquisar um texto no original, cara, tu ia ter que achar uma enciclopédia, uma Bíblia específica, né? um dicionário interlinear com o texto original. Cara, tu ia passar uma semana pesquisando algo que ela te dá em 30 segundos, né? Que ela vai Exatamente. Lá e pesquisa. Então, nesse sentido, eu percebo quanto seja a inteligência artificial, sejam as tecnologias, podem nos ajudar. Tu enxerga assim também? Mas, sem dúvidas. Hoje, tu consegue fazer pesquisas ali que vai te trazer em fração de segundos. E esse é o objetivo dela, né? É fazer com que tu economize o teu tempo. Uhum. Né? É economizar o tempo e te entregar o melhor pro que tu consome. Uhum. Então, fazer a parte chata, maçante. Exatamente. Olha, eu vou te trazer aqui várias opções para te escolher. É um cardápio. Aqui tá o teu cardápio. Uhum. E eu sei que tu gosta disso. Então, utiliza. E isso é muito legal. Até tem um irmão que tá chegando na igreja e tal, ele falou, olha, tu sabe que eu comecei a utilizar o chat GPT, né, para pesquisar alguns versículos e tal, algumas coisas que eu não entendia. E eu confesso que aquilo me acendeu uma luz vermelha, assim, mas será que é isso? Só um pouquinho. Eu vou começar a utilizar para isso também. Isso faz pouquíssimo tempo, assim, faz menos de 10 dias aí. Eu vou começar a fazer algumas pesquisas e tal, né, sobre a Bíblia ali e tal, vou usar o GPT, vamos ver o que ele vai me trazer. E eu confesso que eu fiquei impressionado. Olha, exatamente tudo o que eu pesquisei, ele me trouxe a verdade. A verdade que eu conheço, a verdade baseada nas escrituras. Eu fiquei impressionado com isso, eu achei legal, olha, tá aí. Eu até fiz uma pergunta ali para ele, né? Pai, se eu quiser agora, eu vou renunciar à minha fé. O que tu acha sobre isso? E ele me falou, não, pera lá um pouquinho. Não faz isso. Quem sabe tu não te machucou com a igreja? Olha para Jesus, procura o teu pastor, fala com o teu pastor e tal. Eu fiquei impressionado. Olha, que legal, né? Olha, começou a te evangelizar. Começou a me evangelizar, começou a falar sobre libertação. Será que alguém não te machucou e tal? Olha só. Mas é claro, onde é que é a chave nisso? Onde é que é o ponto? Procura o teu pastor, procura a tua igreja, abre, fala com pessoas. Uhum. Ele não trouxe a solução. Ele me falou, olha, pode ser isso, isso, mas procura pessoas. Sim. Procura pastores. Uhum. Tem um lugar
que é só aqui dentro que a gente vai viver, Claro. que é só abrindo a palavra. Eu não posso me alimentar somente por A gente ele. não tem como substituir, né? Não, E, não. na verdade, essa tecnologia não foi feita para isso. Com pra certeza substituir as pessoas ou profissionais específicos de áreas. Ela veio para ser uma ferramenta para auxiliar. Na questão dos versículos, de procurar, eu só faço um alerta, assim, um adendo para as pessoas, que é o seguinte, eu concordo, assim, eu utilizo bastante também para, principalmente, pesquisas nesse sentido, assim, questões geográficas, questões históricas, termos específicos que eu preciso de trazer o significado ou trazer a traduções, né? Então ele me ajuda nas traduções. Mas assim, eu só faço um adendo porque tu mesmo sabe que a inteligência artificial utiliza as redes e ela, inclusive isso, ela vai te dar as fontes de onde ela pesquisou. Isso é uma coisa interessante. Só que o que acontece? Quando a gente fala de evangelho, a gente fala de várias vertentes teológicas. Com certeza. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque assim, uma coisa é o entendimento pentecostal, outra coisa é o entendimento reformado, outra coisa é o entendimento católico, outra coisa é... Então assim, ela vai te trazer geralmente dentro de coisas que tu já pesquisou, então ela sabe que, por exemplo, tu é um cara pentecostal, então ela vai buscar no pentecostalismo. Isso aí. Mas pode acontecer, por algum motivo ou outro, daqui a pouco uma pesquisa além que tu foi, né, que pode ser o meu caso, por exemplo, que eu pesquiso outras vertentes, porque eu quero saber o que o reformado pensa, o que o outro pensa. Daqui a pouco ele pode te trazer ali um entendimento diferente daquilo que o teu pastor está ensinando. Com certeza. Porque daqui a pouco, assim, eu estou numa igreja pentecostal, mas eu pesquisei ali sobre o Espírito Santo, geralmente, ou sobre salvação, e ele pode me trazer, por algum motivo, ali uma visão um pouco diferente. E aí eu vou lá questionar meu pastor. Mas e aí, você está ensinando isso e tal e tal. Então só tem que ter esse cuidado, esse pequeno cuidado que é... Olha as fontes, né, que ela está te dando e geralmente ela vai te dar as fontes. Então olha as fontes, pesquisa de onde que é para tu saber. Daqui a pouco lá, já tá lá na cara. O site da igreja presbiteriana, o site da igreja tal. Cara, daí tu já sabe qual é a confissão de fé, né? Se é reformado, se é pentecostal, se não sei o quê. Sim. Isso é importante, de novo, né? A tecnologia, ela vem para nos auxiliar, mas não para substituir o entendimento humano. Ela vem para te ajudar, né, naquilo ali. E, aliás, essa é uma das preocupações das pessoas. Por exemplo, então quer dizer, eu vou perder meu emprego, todo mundo vai perder o emprego, né? E agora como é que vai ser? Que é uma das discussões, realmente, se entende isso, é inevitável. E isso é uma coisa, né, Nicolas? A tecnologia é inevitável. Não adianta a pessoa ficar se debatendo. Eu sou contra esse negócio. Tu pode ser contra. Isso aí não vai mudar, né, o avanço da tecnologia. E aí no mundo tem dois tipos de pessoa. O que fica reclamando ou o que aprende a usar a tecnologia para, ao invés de ser substituído, ser um profissional qualificado e para usar. É mais ou menos isso? É uma das discussões aí do pessoal da tecnologia? Com certeza. Hoje, de novo, né, não se fala em substituição, se fala num modelo híbrido, né, entre máquina e humano, não só máquinas. Esse não é o objetivo de ter somente máquinas, porque a inteligência humana não se substitui, não tem como substituir, porque o que tem por trás ali da inteligência artificial é a inteligência humana, tem um humano por trás. Então, não, fiquem tranquilos, os empregos não vão ser substituídos, desde que você se atualize. Se tu ficar, não, eu não quero contato nenhum com isso daí. Olha, cuidado, aprende, utiliza. Talvez aquilo que tu tá acostumado a fazer e que tu leva alguns dias, a inteligência vai fazer em algumas horas. E existem muitas empresas que querem o resultado, né? Que querem a economia de tempo, né? Claro. Exatamente. Eu falo assim, cara, eu não sei, eu posso estar muito errado, mas eu acho que daqui 10 anos, no máximo em 10 anos, talvez o Brasil mais, porque o Brasil infelizmente, a gente é bem atrasado, o Brasil, nesse sentido, né? Países como China e outros, obviamente que daí, e quando eu digo isso, eu não estou concordando com o regime que lá está, bem pelo contrário, né? Eu sou bem contrário ao regime que lá está, por ser cristão.
Mas na área tecnológica, eles fizeram muitos investimentos. E qualquer cidade da China que tu vai hoje, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, eram camponeses, né? E você vai lá hoje, cara, é impressionante. Quer alugar um carro? Cara, pega o celular, tu aluga um carro. Quer alugar uma moto, uma bicicleta, tu vai comer qualquer coisa. Cara, é tudo extremamente tecnológico, cidades limpas, enfim, tudo altamente tecnológico. Então, assim, eu acredito que em lugares do mundo, no máximo em 10 anos, cara, a gente vai ter um robô trabalhando na nossa casa, né? Um humanoide, assim, no sentido, aquele robô mesmo que faz o que um ser humano faz. Né? Vou ter lá cortando a grama, vou ter limpando a casa, vou ter fazendo coisas do dia a dia. Isso, para mim, eu acho que não vai demorar muito mais, porque a gente já avançou demais. Antes a gente tinha dificuldades assim em movimentações mais humanas, né? Cara, esses dias eu tava vendo um vídeo, cara, o robô dançando break, meu. Dançando break, como um ser humano, cara. Ou seja, fazendo movimentos extremamente difíceis, né? A movimentação dos dedos, que era a dificuldade de ter aquela movimentação precisa, hoje existe. O robô faz a movimentação dos dedos perfeitamente, né? Então, assim, áreas como saúde, eu falo... Cara, a gente tem no Brasil, por exemplo, uma fila do SUS gigantesca. E não adianta a gente dizer, cara, quem já foi atendido numa UPA, quem já foi pro hospital... Sabe que, óbvio, eu vou aqui falar meio de maneira generalizando, mas eu sei que tem profissionais muito bons, tá? Mas não são todos. A gente bota a culpa no governo, porque o governo, que isso. Óbvio, o governo tem muita culpa e muito do problema do governo. Mas não é só o governo. Quem foi numa UPA sabe. Cara, o médico chama tá, beleza, fez o atendimento, demora ali 15, 20 minutos para atender a pessoa. Aí fica meia hora sem chamar ninguém. Meia hora depois chama o outro. Há uma demora, às vezes, no atendimento. E, cara, a gente já foi alvo. Quem teve que usar serviço público já foi alvo de má vontade das pessoas. Cara, tu vê, assim, ó, a pessoa tá trabalhando, ela não quer estar ali trabalhando, ela tá por obrigação e tal. Quando a gente põe máquina, cara, máquina é algoritmo. Ela é tudo calculado. Então, assim, atender um, já vai atender o próximo, vai atender o próximo. Não vai sair para fumar, não vai sair para tomar café. Não... Então, assim, tem coisas que a gente vai conseguir resolver. Eu digo, cara, daqui 10 anos, 20 anos, talvez a gente não tenha mais fila do SUS se a gente colocar tecnologia ali, entendeu? Cirurgias... Coisas que um médico ali precisa, que são extremamente complexas. Eu, cara, não sei se já não acontece, mas eu digo, se não acontece, vai acontecer. Os médicos não vão mais fazer cirurgias. Tipo, eles vão supervisionar a inteligência artificial fazendo as cirurgias, né? Eles vão estar olhando nas telas e tal e corrigindo possíveis erros e ensinando a inteligência artificial a fazer o trabalho. Aí um médico daqui a pouco vai estar numa sala vendo 10 cirurgias acontecendo ao mesmo tempo, entende? Tu não vê assim, é uma maneira da tecnologia resolver problemas que hoje nós temos, né? Isso hoje já acontece, né, de certa forma. Tu vai pegar ali cirurgias mesmo, como tu tá falando, hoje tem muitas cirurgias que estão sendo feitas, que são feitas por robôs. Claro que o médico está ali, os médicos estão na volta. Sempre estarão, né? Sempre estarão, mas estão ali auxiliando. Por exemplo, vamos falar sobre diagnóstico agora. O diagnóstico do câncer hoje já se faz com IA. O que o olho humano não estava vendo, a máquina está conseguindo perceber. Ela olha um padrão ali, ela olha um padrão das células e tal, e tinha coisas que acabava passando despercebido. Talvez o médico estava com sono, estava cansado, já passou uma noite em cirurgia, já passou um dia. Vou olhar aqui mais um exame. E passou despercebido e o médico cometeu um erro. A pessoa errou, mas a calculadora ela não erra. Né? A gente tem que ter um entendimento, o computador é uma calculadora, ele vai calcular e ele não vai errar. Então, desde o momento que tu programou e tu programou bem feito, ela vai fazer aquilo dali. Então, isso hoje sim já existe, já tem sido utilizado e é bom. E é bom. Sobre a questão das filas, por exemplo. Poxa, tu sai de casa e tu vai para uma UPA. E realmente, tu vai pegar ali a pessoa te atendendo. Às vezes tu pega uma pessoa que não está no seu melhor dia. Talvez tu pegue uma outra pessoa que realmente está motivada, está no início ali, vai te fazer um bom atendimento, mas ela atrás da sua mesa, talvez colada do lado do seu teclado, talvez no seu monitor, vai estar escrito o quê? Um checklist. Tu teve dor de cabeça? Tu teve febre? Tu teve isso? O
que ela vai fazer? O que a pessoa está lendo? A pessoa está lendo um algoritmo, ela está lendo um passo a passo. E isso tu poderia responder através de um formulário no teu telefone. Ah, mas o telefone não tem termômetro, o telefone não vê os teus batimentos. Realmente, o telefone não. Mas existem relógios hoje que fazem isso. Que estão ali olhando, existem anéis que fazem isso, né? E estão te mandando dados pro teu telefone. Então, sim, eu creio que a gente vai chegar num lugar em que daqui a pouquinho o teu telefone está te apitando e está te dizendo, olha só, vai para a UPA, já reservei a sala. O médico vai estar te esperando tal horário porque aí os teus batimentos não estão legais. Então, sim, eu acredito que a gente vai chegar nesse lugar e que é um lugar que é bom, né? A inteligência artificial hoje, aonde é feito o maior investimento, né? O maior investimento hoje que está sendo feito é na área da saúde. E tem visto aí o crescimento, tem visto aí muitas vantagens nesse sentido, né? Os governos estão investindo fortemente nisso. Então, daqui a pouco, sim, com certeza, poxa, fila no SUS, isso é algo que é um absurdo hoje, né? Se a gente for parar para ver. Ah, não, mas não tem como, vai tirar vai diminuir o número de empregos e tal. De novo, são perguntas que ficam, né? Que nós temos que sim nos atualizar e são vantagens. Sim. Isso é inevitável, né? Tem os dois lados, né? Tem. Sempre tem. A questão dos empregos, muitas pessoas vão perder o emprego, não tem como não, né? As pessoas vão perder o emprego, mas aí se a gente pensar, vamos de novo para a questão do SUS, né? Cara, olha o problemão que é o SUS, a quantidade de pessoas doentes e que tem... Eu canso de falar com pessoas que foram para a UPA, pô, ficou 6 horas, 8 horas, 12 horas esperando atendimento, cara, 12 horas esperando atendimento. É desumano isso pra uma pessoa que tá com dor, que tá com problema. Então, assim, é um problema que vai ser resolvido. Tem um custo. Nós vamos resolver o problema de saúde das pessoas, mas muitas pessoas vão perder emprego. Claro que sim, entende? Não tem como não. Só que, de novo, entra o que a gente está falando. Quem se atualizar vai ser realocado para alguma outra coisa, né? Tu vai conseguir trabalhar em outra coisa, de outra forma, com a tecnologia, né? Então, é importante estudar isso aí. Tem algum curso que a gurizada aí pode fazer, o pessoal pode fazer para começar a aprender a se movimentar na área de tecnologia ou IA, redes? Tem algum curso gratuito que o pessoal já pode fazer? Ou? Com certeza, existem diversos cursos hoje na internet, mas o que eu quero trazer é fontes confiáveis, né? Entrem lá na NetAcad da Cisco, né? cisco.com. Lá tem diversos cursos, 100% gratuitos, em bons professores, bons ensinos e que trazem muito para agregar, né? Algo que a gente fala, né, é o cristão, né? O cristão no mercado de trabalho. Eu vejo que há pouco tempo eu estava fazendo um processo seletivo, né, pro meu time ali. E eu demorei 5 meses para encontrar uma pessoa, né? Fiz 36 entrevistas, filtrei 36 currículos e tal, e eu contratei uma pessoa que não é daqui. Eu não encontrei uma pessoa que tinha ali o estudo, os conhecimentos necessários para atender aquela área. E eu olho assim, poxa vida, dentro da igreja, né? Com o ensino que a gente tem aqui semanal, poxa vida, sobre impulsionamento e tudo mais. Vamos pegar essa gurizada toda aí, vamos estudar, vamos trabalhar, porque o mercado carece. Quem tá lá, quem tá envolvido com isso, muitas vezes está sofrendo, tem sérios problemas, né, ali na sua vida. E, poxa, nós como cristãos, nós fomos chamados para esses lugares. A gente pode ocupar esses lugares e a gente pode ser bênção de Deus, canal de Deus lá dentro, né? Claro, sem dúvida. Na questão da segurança, assim, uma coisa que eu percebo sempre, toda vez que tu baixa um aplicativo, ele te pede uma série ele pede para utilizar teu microfone, tua câmera e tal. Meio que a gente abriu mão da privacidade já faz muito tempo, né? Com certeza. Tem algum conselho, assim, até pro pessoal mais velho também, e de novo, assim, esse episódio aqui, eu queria muito
que o pessoal mais velho assistisse ou escutasse também. Então você aí que, né, envia pro teu avô, envia para os teus pais, porque isso aqui não é só para jovens, porque, de novo, a tecnologia ela já faz parte da vida de todos nós, tá em tudo quanto é coisa que a gente usa, e quanto mais a gente aprender sobre isso, melhor vai ser o nosso uso, né? Então, assim, até o pessoal mais velho também, hoje também, muito pela preocupação com fraudes até bancárias mesmo, né? Tem alguma dica, alguma coisa que o pessoal pode utilizar, assim, para se precaver, para como que pode cuidar algumas coisas, né? Visto que a tecnologia está aí o tempo todo. E até a questão da privacidade, tu sabe bastante sobre isso, né? Quando a gente está na rede social ali, tudo, cara, a gente já assinou o tratado de... É isso mesmo ou não? É isso. Hoje, quando tu baixa qualquer aplicativo, tu instala, enfim, tem aqueles termos, né? Que eu garanto que tu não leu. Ninguém leu. Ninguém lê. A gente só rola e marca eu concordo. O que tu tá assinando ali? Olha, pode fazer o que tu quiser com o que eu tô inserindo aqui. Então, sim. Hoje, mas por que a gente comentou agora? Eu vou começar a citar aqui BMW. Quando eu pegar meu celular e eu for navegar, vai começar a me aparecer o quê? BMW. Depende, né? Pra nós vai dizer assim, tu não pode, tu é muito pobre, não vai conseguir comprar uma BMW. Eles vão me influenciar a ter. Mas, é claro, né? Vai depender das minhas condições. Ele vai dizer pra ti, eu nem vou mandar a BMW. Vou mandar aqui, ó, Fusca 66. Eu vou te mandar Fiat Uno 2002. Seria até melhor se fosse baseado no quanto eu tenho na minha conta bancária. Eu ia começar a receber, talvez, propagandas da Trident, né? Da Traquinas. Jujuba. Mas não, é conforme aquilo que eu tô buscando. Mas o que eu quero dizer, né? A gente falou, falar pro vovô, falar pros pais e tudo mais. Cuidado. Essa é a palavra. Em que sentido o cuidado, né? O crime cibernético, ele não é de agora. E os nossos vagos aí, eles também não são de agora. E hoje eles estão estudando, eles estudam, hoje eles estão inteligentes, né? Só que eles vão utilizar as técnicas antigas. Então, poxa vida, tu recebe um áudio ali daqui a pouco, no WhatsApp, da tua filha dizendo, pai, eu preciso de tanto, me transfere aí. Só que me manda para esse número novo, porque meu chip deu um probleminha e tal. Sempre tem um migué. Sempre vai ter uma historinha. Então, cuidado. Olha a fonte. Olha, é o número da tua filha? É o CPF da pessoa? Tu conhece, tu sabe qual é a mensagem, a forma que ela vai falar. Então, tenha um cuidado nesse sentido. Olha, o número é o da pessoa. E eu sempre parto assim, do pensamento, sempre imagina que é um golpe. Sempre pensa que é golpe. Qualquer mensagem que a pessoa te mandou, cara, deve ser golpe. Coloca na tua cabeça que é golpe, porque daí tu começa a ir atrás. Vamos ver se é ou se não é mesmo, entendeu? Liga pra pessoa, fala com a pessoa, não sei. Mas eu acho que se a gente tiver na mente assim aqui, cara, recebeu uma mensagem diferente, é golpe. Bota na cabeça que é golpe. A partir daí, tu já sai um pouco mais seguro, Desconfia de tudo. Quando tu pegou o teu celular, já sai desconfiando. Né? Sai desconfiando, olha, vê bem, porque eles estão aí e eles estão fraudando. E digo mais, em pouco tempo tu vai estar recebendo um vídeo da tua filha ali, do teu filho, do teu parente, do teu gerente, um vídeo que é a face da pessoa, é a voz da pessoa e não é ela. Então, cuidado, veja bem. Bom, mas e será que é mesmo? Então liga, faz uma ligação, ouve ela, por um número que tu já tem cadastrado. Me faz um Pix. A pessoa estava cadastrada ali no teu celular? Se sim, pode fazer, tranquilo. Mas o meu número mudou. Não faz. Calma. Então é nesse sentido, assim, alguns dos cuidados, né? Sim. Essa questão, de novo, do uso
Daí há para replicar pessoas, vozes e vídeos. Tem um monte rodando na internet, né? Esses vídeos alguns assim. muito engraçados, né? O Lula com o Bolsonaro, né? Rindo, exatamente. Não, tem muita coisa engraçada aí, né? Até se mostra muito, né? Um passarinho tocando violão, né? Daí vem a mãe, nossa, que benção, isso é Deus fazendo. Não, calma, isso aqui é inteligência. Esses dias apareceu o Messi e o Cristiano Ronaldo fazendo caldo de cana, os dois juntos, né? Então tinha assim, um monte de coisa que a gente tem que se ligar, né, também. Claro, a galera começa a fazer meme, brincadeira e tal, mas alguns são meio maldosos, assim, né? Claro. Porque daí utilizam ali pra enganar as pessoas, né? E tirar dinheiro e tudo mais. Então, até o pessoal mais velho tem que saber que quando você vai usar um aplicativo, você tá dando permissões e a gente percebe essas permissões. Por exemplo, ele pede para usar o teu microfone, ele pede para usar a tua câmera. Esses dias eu tava vendo o meu celular, quando veio eu olhei uma luzinha verde acesa, né? Luzinha verde, ué. Aí eu baixei aqui e fui olhar, tinha um aplicativo usando a minha câmera. Daí, opa, peraí. Aí eu fui lá descobrir que aplicativo é esse aqui que tá usando a minha câmera. Cara, fui lá desabilitar, entende? Então, por que isso, né? Por que tu falou BMW e começou a aparecer? Porque enquanto tu tá falando, eles estão utilizando o teu microfone, né? Há tempos atrás deu uma polêmica que apareceu o Mark Zuckerberg, que é o CEO da Meta, né? Do Facebook e etc. E ele tava ali com o Note aberto e ele botou uma fita na câmera e no microfone. Tinha uma fitinha preta, ele botou em cima. Por que ele fez isso? Por que as pessoas acham que o cara fez isso? Porque ele sabe como funciona, né? Claro. Então, ele sabe que os aplicativos estão usando a câmera e estão usando o microfone, né? Então, a gente precisa ter bastante cuidado aí no uso, mas não significa que a gente não deve usar, né? A inteligência artificial não é a besta, né? Não é o não sei o quê, ou o anticristo, ou isso, aquilo. O anticristo vai usar isso, o diabo vai usar... Cara, o diabo já usa faz muito tempo, mas não é isso só. Né? Ele usa qualquer coisa, como sempre usou. O diabo usa a palavra, às vezes até distorcida. Ele usou com Jesus isso, né? Ele falou, está escrito, os teus anjos, né? Dará ordens e tal. Ou seja, ele usa qualquer coisa, sempre usou, né? Assim como a gente pode usar para o bem, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente começa a dizer, entregar para o diabo as coisas. Eu acho muito ruim isso, quando a gente pega e entrega para o diabo. Não, isso aqui é do diabo. Não é, cara. Não é a besta, não é o anticristo. A gente pode utilizar a tecnologia. Eu acredito que ela vai ser bênção se bem utilizada. Agora, é óbvio, né? O ser humano continua ser humano e precisa de relações sociais. Precisa socializar, né? Precisa estar junto. Com certeza. E nós provamos aqui, né? De quantas maravilhas aí a gente tem, né? Quantas são as pessoas que estão dentro do hospital, mas que podem estar participando dos nossos cultos, né? Exato. Lá, o evangelho está lá dentro, o evangelho está sendo pregado, né? Então a gente não pode colocar tudo no mesmo saco, né? Não, isso aqui é do diabo. Não, pode ser usado como um canal de bênção também, né? Sem dúvida. Então seria isso. Uma das questões sobre tecnologia que preocupam muitas famílias são com os filhos, né? A galera usa muito celular e não sei o quê. Que dicas que tu daria assim, para os pais, né, em relação ao cuidado dessas tecnologias com os filhos e tem algum software que os pais podem usar, inclusive, para monitorar o que os filhos estão utilizando? Daqui a pouco aquele filho que já é mais adolescente, mais velho, que já tem um celular ali, 14, 15, 16 anos, mas que os pais podem monitorar o que eles estão vendo sem que eles saibam, ou até bloquear algumas coisas, e tem isso? Tu sabe de algum? Enfim, se tu puder falar aí. Sim, com certeza. A tecnologia ela pode ser usada para formar ou para deformar, né? Então a gente tem que ter esse entendimento que eu não posso conectar um celular na internet e entregar para o meu filho. Não faz isso. Você está cometendo um grave erro, porque vai vir porcaria ali. Isso é certo. Vai tentar te influenciar, te levar para um lugar. Então, o que eu recomendo? Primeiro, qual é a idade? Qual é a idade que aquele aplicativo, enfim, ele te diz, né? Ele te traz. Então, olha, mas seja conservador. Eu ainda não tenho filhos, mas o dia que eu tiver, olha, ele vai ter que estar bem grandinho para poder começar a acessar, tá? Mas isso daí tu é muito antigo, cara. Sim,
Então sim, então eu assumo que sim. Porque tu precisa sim ter um controle, né? Tu tem que ter um cuidado. Um exemplo que eu trago de um aplicativo seria, por exemplo, da própria Google, né? Tem o Google Family ali. Hoje eu posso simplesmente conectar aquele smartphone, eu coloco uma conta nele que é vinculada à conta da família. Então ali eu consigo estar dizendo, olha, meu filho pode olhar somente vídeos de... É claro que eu vou ter que pagar alguns valores para não ter anúncio, para não ter algumas coisas. Mas, bom, ele vai acessar somente conteúdo cristão, videozinho infantil e tal. Eu consigo personalizar isso. Então, isso vai evitar e vai criar uma segurança para ti, é claro, e para ele, né? E mesmo assim, fica em cima. Não deixa ele trancado dentro do quarto, mexendo, porque vai ter bobagem. Isso é uma coisa interessante. Por que vai ter bobagem? Não é porque a internet é do capeta e o diabo... Claro que o diabo tá usando isso, é óbvio, né? Sim. Claro que o diabo vai influenciar. Mas tem a ver com as próprias decisões da pessoa. Claro. Porque se o jovem pegar o celular, tá? E colocar ali... e gurizada é gurizada, né? A gente sabe como é que é. Aí, sei lá, tá aí a tal da Lady Gaga aí. Aí o cara vai lá pesquisar o show da Lady Gaga. Beleza. Pô, uma mulher que já tem toda uma questão de sensualidade, de sexualidade, de um monte de coisa ruim. Daí, a partir daquilo ali, vai começar uma série de coisas parecidas que vão vir. E vai só piorando, né? Exatamente. Então, é um exemplo que eu tô dando aqui. Mas qualquer coisa que a pessoa pesquisar. A gente falou aqui da criança de 6 anos. Foi lá, pesquisou a dança do pintinho. Pô, mas pintinho, o que vai vir junto, né? Aí começa a vir, a guria acabou na pornografia. Então, assim, é isso que a gente quer explicar para os pais. Não é, nossa, o diabo tá lá atrás. E claro que ele tá, claro que ele influencia. Mas, cara, a gente não pode esquecer que o diabo ele influencia a pessoa, mas é a pessoa que tá lá pesquisando as coisas, entende? Então ele usa um gatilho, ele te dá uma ideia, mas é a pessoa que vai lá. Então assim, não é porque o jovem, meu filhinho puro. Não, teu filho não é puro, cara. Teu filho, ele quer ver bobagem, entende? Ele vai ser instigado pra ver impureza, pra ver sujeira e tal, porque aquilo ali é bom pra ele, gosta, aquilo ali e tal. Então assim, ele foi lá e pesquisou um assunto, cara, dali em diante a coisa só vai descendo a ladeira, né? Sim. Eu lembro de alguns pais falando assim, mas eu prefiro ele dentro de casa, dentro do quarto, do que na rua, porque tá muito perigoso. E hoje eu levanto uma pergunta, né, para nós. Será que dentro do quarto, no computador, não é até mais perigoso do que ele tá ali na rua, brincando com os amiguinhos na frente de casa e tal? Claro. Será que não é mais perigoso? Então, tem que ter um equilíbrio, tem que ter um cuidado, seja brincando na frente de casa, seja em casa dentro do computador. Vai ficar no computador e tal? Tudo bem, porta aberta. Bloqueios, instala aplicativos, instala... mas eu não sei. Busca profissionais nesse sentido. Estuda o assunto. Tá aqui o meu cartão. Não, mas busca o assunto, entende, e aí sim tu entrega, né? Porque tu entregar um computador com acesso à internet, tu tá entregando o teu filho de bandeja, assim, ó. O mundo vai pregar pra ele ali. Tá? Então, seja cuidadoso, né? E a gente vê a maioria dos CEOs dessas grandes empresas de tecnologia, eles não dão pros filhos, né? Não entrega o celular na mão de filho, não entrega o computador na mão dos filhos, assim, de maneira indiscriminada. Então, é algo que a gente precisa tá atento, né? Não, até pro desenvolvimento da criança mesmo, né? Porque a partir de agora, por que eu vou ler um livro se eu fizer uma pergunta qualquer aqui e vai me trazer me dá o resumo do livro. Exatamente, vai trazer. E vai trazer até melhor do que se tu lesse todo o livro, né? E tirasse as tuas conclusões. Talvez ele faria até melhor, mas e o cérebro? As pessoas não vão saber pensar. Que é uma das preocupações hoje, né? Claro. Essa tem sido uma das preocupações, é o que a gente falou. Tecnologia resolve uns problemas, mas cria outros, Exato. né? E um dos problemas é essa questão, que tipo, a gente percebe uma geração menos inteligente do que as gerações dos seus pais e avós, porque eles não pesquisam as coisas, não aprofundam, ficam vendo só vídeo rápido, né? Aquela coisa ali causa quase que um derretimento, né? Da massa encefálica. Eu quero a resposta em segundos aqui.
Então, a gente precisa pensar sobre isso. Os pais precisam cuidar dos seus filhos e investir na formação intelectual dos seus filhos. E às vezes você tem que dar uma forçadinha. O filho não quer... ele quer sempre o caminho mais fácil. Sempre o caminho mais fácil. Eu vejo pelo Lourenço, né, meu filho? Quer sempre o caminho mais fácil. Ah, pai, acho que eu não vou estudar teclado. Tu vai estudar, eu disse pra ele. Tu vai estudar, é tua obrigação... Porque o teclado não só vai te formar culturalmente na música, mas ele está desenvolvendo as tuas questões motoras e neurológicas. Está te ensinando a pensar, tá te fazendo mais inteligente, cara. Tu vai estudar sim. Então, assim, são coisas que nós temos que instigar os filhos. A leitura. No final de semana achei legal que, quando eu vi, tava um silêncio, tudo quieto em casa. O Lourenço botou o fone de ouvido, escutando música. As músicas que eu escuto, assim, tipo lo-fi e tal, pra estudar a palavra, fazer minhas coisas, me concentrar. Botou no fone, tá escutando, e ficou lendo. Tava lendo, acabou um livro que eu tinha dado pra ele, né? Então, assim, poxa, é legal, assim, ver que, cara, tá dando fruto, meu. Tu vai ensinando, tu vai instigando, a coisa vai acontecendo, né? Tá crescendo intelectualmente, tá aprendendo, né? O repertório tá aumentando. E isso é importante. Então, os pais têm que estar ligados e instigando os filhos nisso aí, né? Cara, pra gente finalizar, que a gente falou bastante, o que tu acha que a tecnologia pode aí nos ajudar enquanto cristãos, né? Igreja, divulgação da palavra. O que mais que a tecnologia pode ajudar? Já tá fazendo, e o que mais que dá para fazer ainda? Que ideias que tu tem aí? Qual é a empresa que nós vamos fundar? Tecnologia aí para... Tem diversas áreas aí que a gente pode utilizar, né? Diversas. Uma delas, vamos criar aí um discipulado online para aqueles irmãos que são do online, porque a gente tem pessoas que não são daqui, né? Não residem em Viamão. A gente tem... nossas lives chegam em outros países até mesmo, né? Vamos criar para essas pessoas. Quem é de Viamão, quem é das redondezas, venha para a igreja. Essa é uma delas. Daqui a pouco, vamos comprar um óculos aí de realidade virtual para a igreja. Vamos criar situações ali do Mar Vermelho, né? O mar se abrindo. A pessoa não consegue visualizar. Mar se abrindo. Vamos fazer uma... Pega o óculos aí que está na cadeira à sua frente. Exatamente. A pessoa pega o óculos e o pastor começa a falar e o negócio... Vamos fazer uma imersão para te poder visualizar. Imagina. E tal. Não, principalmente na administração também, né? Tem como o pastor lembrar do aniversário de cada um? Difícil, né? Mas vamos colocar um sistema ali que tá analisando, que tá vendo, manda uma mensagem no dia. Nossa, tem inúmeras coisas que a gente pode fazer. Aí fez o avatarzinho do pastor, faz um videozinho. Fulano, que legal, assim, maravilhoso estar aqui contigo, muito bom. Legal, hein? Bom dia, bom dia, bom dia. Nossa, muito bom dia. Bom dia. O Nicolas é o imitador, imita aqui os pastores. Imita. Outro momento. Hoje ele tá nervoso. Essa meninada. Ele tá nervoso, não quer imitar, mas ele imita aqui todo mundo, inclusive eu, né? Exatamente. Ele imita todo mundo, né? Que loucura isso, né? Então, mas acho que tem várias coisas, né, que podem ser utilizadas. Hoje se fala muito também nos computadores quânticos, né? Isso aí vai mudar muito o jogo ou não? Totalmente. O que tu já viu aí do quântico? O que acontece? Quando tu estuda, né, como é que funciona ali o computador e tal, ele é baseado em números binários, né? A gente está falando em estados. É 0 ou 1, né? 1, 0, 1, 0. Ou é 1 ou é 0. A máquina trabalha dessa forma. Quando a gente está falando de computador quântico, a gente está falando das duas coisas ao mesmo tempo. E isso, na minha cabeça, é uma coisa que eu não consigo administrar. O cara que é de tecnologia faz assim, cara, como assim? É algo que é muito novo. É algo que veio para mudar o jogo e a gente não sabe nem como é que é. Isso é uma loucura, mas que já tá aí e que já funciona e que tá funcionando. Qual que é o problema, né? A gente vem enfrentando e tal, é recurso computacional, é espaço. Como é que dentro de um celular eu crio uma placa, eu crio um chip com milhares de sensores, com milhares de transistores, componentes e tal. Como é que eu vou fazer isso, né? De uma forma que
quanto mais eu diminuo. Hoje, a IoT, por exemplo, qual que é a ideia dela, né? É tudo que tu pode tocar, tu conectar na internet. Ah, mas que loucura isso. Por que isso? Por que eu vou conectar a minha caneta à internet? Pô, mas até mesmo uma caneta? Sim, até mesmo uma caneta. Bom, deixa eu ver com que frequência tu utiliza, né, a tua caneta, para eu saber em quanto tempo tu vai ter que comprar uma caneta nova, talvez. Né? Então, tem muitas nível coisas. De tinta e tal. Isso, exatamente. Tu vou estar olhando o teu nível de tinta ali e tudo mais, baseado no teu consumo. E a computação quântica, ela é muito mais rápida? Ela consegue... Sim. Extremamente mais rápida, extremamente mais veloz, muito maior, mas ela tem alguns desafios hoje, né? Tu coloca aí computadores quânticos e tudo mais, tem que ser até mesmo, né? Existem data centers hoje submersos ali dentro do mar, mas ela tem ela pega fogo muito fácil. Então tá sendo trabalhado. Tem esse pequeno problema. Tem um pequeno probleminha, então tem que dar muita manutenção. Vai gerar muito emprego isso também, né? Vai ter que ter técnicos ali qualificados para poder substituir uma peça muito rápido, né? Fazer uma troca, mas é algo assim que é muito novo, né? É novo, é novidade. Sim. Então, Nicolas, me explica exatamente como que é. Isso eu não sei explicar. A computação hoje tradicional, que a gente está acostumado, sim, conheço e tal. Mas agora a computação quântica é algo muito inovador. É legal, é muito top. Porém, cada vez mais é imediatismo, né? É tudo para ontem, é resposta para ontem. Sim. Tudo é para ontem. E isso cria ansiedade, cria várias coisas, né? Sim. Cara, pra gente finalizar aqui, que conselhos tu daria pra galera, os jovens aí que estão começando no mercado de trabalho e que querem entrar na área da tecnologia? O que tu faria hoje se tu estivesse iniciando? Que cursos daqui a pouco tu faria? Bom, eu diria o seguinte, para quem tá começando aí, começa com um curso técnico. Faça um curso técnico numa boa escola, depois faça uma graduação, olhe uma universidade. Ah, mas por quê? Hoje a inteligência artificial tá aí, não precisa mais dessas coisas. Precisa sim. O mercado de trabalho, ele olha muito para o teu currículo, ele olha para a tua formação, né? Ah, mas eu sou um bom empregado, eu faço de tudo. Se tu não tem formação, é difícil. Então, o que eu digo é, busque, comece com um curso técnico. Existem diversas plataformas na internet aí que podem te ajudar. Ah, mas eu não sei por onde começar. Começa pelo básico, começa pelos fundamentos da computação. E aí ali dentro tu vai conhecendo, tem diversos campos. Eu, quando comecei com tecnologia, eu comecei numa coisa. Eu já mudei diversas vezes dentro dela. Eu fui migrando de área até eu me encontrar dentro dela. Todo mundo acha que tecnologia é tudo a mesma coisa, né? Mas não é, mas começa. É uma área promissora, com diversas oportunidades e que não tem mão de obra qualificada. Sim. Então é uma belíssima oportunidade aí, tu ingressar, tu começar, é uma área muito boa aí. Nicão, deixa aí pro pessoal então, na tua experiência também com Deus agora, né? A gente falou muito da tecnologia, mas como cristão, o que te trouxe crescimento, assim, que conselhos tu dá, seja para quem está começando na fé, seja para quem já está assim na caminhada? Eu tô falando de conselhos básicos, assim, coisas simples, né? Por exemplo, tô lendo a Bíblia lá e isso aqui me ajudou, tipo assim, botar uma música, não sei, que conselhos que tu dá pra galera aí para crescer em Deus, para crescer na palavra, coisas que te ajudam ou te ajudaram? Bom, acredito que, primeiro, bota o teu celular no modo avião. Desliga esses telefones. Desliga o teu computador, fecha tudo. Abre a tua Bíblia física agora. E vai orar, vai ler. Põe uma musiquinha ambiente ali, se tu precisa, para te concentrar melhor e tal. Mas busca o Senhor. É nesses lugares que Ele vai te encontrar, que Ele vai falar contigo. Tu vai conseguir ouvir a voz dele, né, de uma maneira mais audível. Porque senão é uma notificação que vai subir. Vai tirar a tua atenção, Para né? tirar a tua atenção. Os algoritmos estão vendo, já faz 5 segundos que ele não está clicando na tela. Não está conectado. Então larga, sai um pouco disso.
e busca. Sim. E tu vai ver que a tua concentração vai melhorar, o teu entendimento vai abrir, Deus vai vir, tu vai ter um momento maravilhoso ali com Ele. Então é isso. Desliga Benção. e busca. Isso aí, meu. Obrigado, valeu. Tenho certeza que você que está aí assistindo, ouvindo, foi abençoado. A gente quis trazer aqui um podcast um pouco diferente, falando um pouco mais de tecnologia, uso de IAs aí, né? E eu tenho certeza que bem utilizado isso aí vai ser bênção na tua vida. Tá certo? Se você foi abençoado, compartilha com alguém, envia para alguém esse episódio. E, aliás, eu gostaria muito que o pessoal mais velho também pudesse assistir ou ouvir. Então envia aí para os teus pais, para os teus avós, para tua família, para os teus tios aí, para a galera mais velha também assistir, porque isso aqui não é assunto só de jovem, tá? Como a gente disse, a tecnologia já faz parte de toda a nossa vida, não tem como voltar atrás, tá em tudo que você está fazendo. O quanto antes a gente aprender a lidar com isso, melhor será a nossa utilização dessas tecnologias, beleza? Que Deus abençoe vocês e até um próximo episódio.